Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Então vamos lá, pessoal. Eu queria então hoje a gente aproveitar para retomar aquelas 3 histórias e a gente realmente tentar pensar um desenho de política a partir de 3 propostas criativas, né? A Ivone está aqui comentando que fez a espiral, oba, da merenda escolar e da avaliação com a Vila Criativa. Interessante. Então, eu não sei quem teve tempo, né, de dar uma olhada nas 3 histórias que a gente colocou ali. Eu vou tentar resumir bem rápido, mas a ideia da transmissão vertical do HIV, de mãe para filho. O que acontece? Existe um conjunto de metas estabeleci que o Brasil se comprometeu a cumprir com os organismos multilaterais de saúde, que era o de reduzir índices realmente muito baixos essa transmissão do HIV da mãe para o filho. Quando é que essa transmissão acontece? Ela acontece no parto. Então, a gestante que é diagnosticada com HIV positivo, ela não pode, por exemplo, fazer o parto normal. O parto tem que ser cesárea. Ela não pode amamentar o bebê. Existe o vetor de transmissão pelo leite materno. E ela tem que, durante todo o pré-natal, ela tem que acompanhar, ela tem que, enfim, seguir uma série de tratamentos com os medicamentos que são apropriados para a gestante. E existe toda uma política pública, né? O governo federal estabelece esses pactos multilaterais e, de uma maneira vertical, os governos estaduais e, na sequência, os municipais criam os seus projetos específicos para cumprir essa política. Então, a grande meta, tem lá ali, eu coloquei lá no texto algumas estatísticas, que se eu não me engano, atingir 2%, até 2%, assim, o máximo, não passar disso, 2%, a transmissão do vírus para a mulher. Então, quando a mulher não faz o pré-natal, esse tratamento não vai acontecer, mas ainda assim é possível fazer o diagnóstico no momento do parto, que geralmente essa mulher vai entrar no sistema de saúde para fazer o parto, né? Então, existe uma pressão muito grande para que o Sistema Único de Saúde siga protocolos de diagnóstico dessa mulher, amplie o número de consultas durante o pré-natal, para poder realmente acompanhar essa medicação, e isso só não é suficiente, você tem que casar isso com um acompanhamento dessa política depois do bebê nascer, incluindo distribuição de leite,
fórmula de leite para recém-nascido até 1 ano e depois leite normal até a criança completar 5 anos, com possibilidade dessa criança negativar o HIV se ela tiver nascido com o HIV, né? Bem, então, a Prefeitura de São Paulo, em 2019, conseguiu alcançar a meta. Foi a 3ª cidade no Brasil a alcançar a meta. Antes dela, acho que teve Curitiba e Umuarama, as 2 cidades no Paraná. São Paulo, o município atingiu, mas o governo do estado não consegue atingir. Então, esse é uma típica política que você consegue acompanhar por meio de um processo, provavelmente, você já tem um diagnóstico feito, então você já sabe qual é o tamanho do problema, você já mapeou como é que você tem que atuar nessa política, mas pode ser que no meio do processo alguma coisa esteja falhando que a Secretaria Estadual de Saúde não consegue alcançar essa meta. Então, é uma possibilidade da gente desenhar um processo, né? Segundo caso, merenda escolar. Merenda escolar, eu fiz ali um texto relembrando um pouco das polêmicas e das denúncias de corrupção em relação à merenda escolar. Agora, essa semana, a gente tem... o assunto nem é merenda, porque ninguém está merendando, né? Mas a corrupção em torno de creches, né? E vagas de creche, construção de creches, convênio com creches e tal. Bem, mas voltando. Rodrigo, eu acho que não é uma meta do PNUD, não. Se eu não me engano, deixa eu levantar esse número, se eu não me engano, é uma meta da própria OMS, eu não tenho certeza. No texto está lá, especificado, que eu já não lembro todos os detalhes. No caso da merenda, nós temos uma dificuldade que existe, eu tentei reconstruir a história ali de como é que está sendo feito o processo durante a pandemia, que eu comentei nas aulas, acho que ontem eu comentei, que como a criança não está indo para a escola, a criança e o adolescente, né, do ensino médio, não está indo para a escola, então ele está recebendo, a família está recebendo esse valor de alguma maneira. Eu acho surreal que boa parte dessas famílias, no caso do município, se eu não me engano, de São Paulo, tenha que receber esse dinheiro via PicPay. Ou seja, você tem que pressupor que a família tem um celular, tem um plano de dados, sabe baixar um aplicativo, sabe usar o PicPay para receber o dinheiro da merenda, né? Mas a questão ela é mais... O problema é crônico. Muito cruel. Esse problema da merenda, ele é crônico porque não é agora que ele está acontecendo. A gente tem uma problemática que precisa de um processo de fiscalização do caminho de quando de onde vem essa alimentação. Ela está associada com um projeto de com a política de segurança alimentar, está associada com incentivo à economia, à agricultura familiar. Então, boa parte dos insumos da merenda ela é comprada de agricultores familiares, até como uma maneira de você também estimular a nutrição, a cultura daquele lugar, né? Então, você vai ter, em Goiás, por exemplo, não sei se é o caso de comprar de quem faz guariroba, de quem cultiva pequi, de quem daí por diante, daí sim vai para outros estados, cada um com a sua cultura gastronômica específica, né? Então, essas políticas são associadas, mas na hora que vai chegar lá, no prato da criança, muitas vezes chega bolacha de água e sal e água, ou suquinhos extremamente, nada nutritivo, suquinho de pó, né, para dissolver na água, e dias e dias e dias. O que acontece que essa política pública não é fiscalizada nesse caminho? Como desenhar essa política de uma maneira que ela possa ser acompanhada por meio de instrumentos de análise para garantir que ela seja cumprida?
E o terceiro caso é o caso da inclusão de deficientes. Aí não é nenhuma política, ela deriva de uma política pública, mas a gente está pensando na aplicação dessa política no setor varejista, em mercados, atacadistas, supermercados. Como é que você garante que inclusive as leis criadas na sequência, por exemplo, a lei que exige que todo supermercado precisa ter um carrinho de compras que possa ser adaptado por uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, geralmente motora, né? O próprio setor varejista criou recentemente uma ação para estimular o desenvolvimento de uma tecnologia assistida para cegos. Então, para o cego conseguir entender qual é o produto que está ali na gôndola, entender qual é o caminho que ele segue, por onde que ele vai, onde as coisas estão, em qual corredor daquele supermercado. Ele tem alguns direitos, por exemplo, é uma lei que deve existir em cada supermercado um guia para esse portador para esse deficiente, enfim. Então, a gente tem uma série a gente tem 3 linhas e tem tantas outras que vocês podem pensar. De repente tem algo, por exemplo, a Ivone tem aqui essa proximidade, essa curiosidade com a Vila Criativa. Ela pensou em desenvolver e desenvolveu aqui um modelo espiral sobre a Vila Criativa. Então, de repente, vocês têm alguma outra ideia que vocês queiram desenvolver. A proposta é a gente poder se dividir hoje e colocar um pouco a mão na massa, com 2 exercícios, criando um modelo espiral. A gente pode fazer, claro que a gente não tem detalhes suficientes, mas a gente pode, numa espécie de brainstorm, tentar preencher ali, e numa sequência a gente fazer o mapa de processos e resultados, que é um que a gente não viu ontem, e aí eu vou apresentar ele para vocês na sequência. Então, a ideia aqui é a gente se dividir em grupos, a gente consegue abrir salas simultâneas. Eu acho que o Henri, você está me ouvindo aí, Henri? Tô sim, Patrícia. Você consegue criar essas salas? Consigo. Então, a gente pode criar 3 salas. Tá, agora? Você já vai criar e já vai chamar? Como é que é a sua? Eu tenho que criar e aí eu já tenho que chamar. A partir do momento que eu crio, eu já tenho que chamar. Então, você não consegue criar com nomes, né, a sala? Você consegue dar nomes para salas? Consigo colocar pessoas específicas, né, em cada sala? Não, dá um nome para a sala. Sala 1, sala 2, sala 3, você consegue substituir um por um nome? Eu acho que sim. Deixa eu ver aqui. Dividindo, a Cristina está aqui, ó, dividindo nossas tragédias com o primeiro mundo. Em 2019, em Nova York, durante junho, vi vários luminosos exigindo justamente a merenda em período de férias. Muito interessada no tema gravidez na adolescência. Interessante, muito interessante, Cristina. Eu não consigo renomear. Então, ela vem como sala 1, sala 2, sala 3. Beleza. Então, pessoal, vamos criar uma convenção entre nós aqui. Automaticamente, o sistema cria lá, o Henri cria lá a ideia de vamos distribuir em números iguais as pessoas para cada sala. Quem não quiser participar do exercício, quem tiver em outras atividades, a coitada da Jéssica que está aí desesperada, e de repente quiser, olha, eu não vou participar da sala, mas eu vou acompanhar aqui o exercício final, quero ver como ficou, beleza, tudo bem, todo mundo é livre aí para se organizar. Mas vamos pensar o seguinte, a sala 1, então, fica para os interessados no tema HIV. Pode ser? A sala... mas vocês não têm como escolher. Henri, então, você consegue deixar a possibilidade de cada um escolher a sua sala? Consigo. Beleza. Então, a sala 1 fica para quem quiser tratar do tema HIV. A sala 2, para quem quiser tratar do tema merenda.
A sala 3, para quem quiser tratar do tema inclusão de deficientes na rede, no varejo. Quem quiser tratar de um tema adicional, e aí preferir fazer algo sozinho, é só não aceitar o convite para ir para essas salas. Porque o Henri cria as salas e chama e vocês clicam lá em qual sala vocês querem ir. Para 1, HIV, 2, merenda, 3, inclusão de deficientes no varejo. Quem não quiser ir para nenhuma dessas, fica aqui na sala principal e a gente pode conversar, ou vocês podem, de repente, fazer o exercício à parte. Qual é o exercício? Então, vamos lá. A proposta, para a gente começar, deixa eu mostrar aqui antes do Henri chamar vocês. Vamos começar aplicando o modelo espiral, que está na aula 3, salvo com esse nome, IDP, aula 3, exercício. É um PowerPoint, e aqui a ideia, como eu já criei os quadradinhos, vocês clicam aqui e já conseguem inserir texto. Então, começando vamos em ordem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para cada um deles. Acho que em 10 minutinhos dá para vocês concluírem as discussões e aí a gente conversa na sequência. A Jéssica, entendido, Jéssica, sem problemas. Sabemos do seu sufoco aí. Obrigada, Altair. Altair resumiu aqui para a gente no chat. Tudo bem? Então, olha, são 7h20, 7h35. Eu vou tentar entrar nas salas e ver como é que vocês estão, mas aí a gente volta. Não se preocupem se não estiver completo, se não estiver lindo, maravilhoso, 100%, etc. Não tem problema algum, tá? Acho que, Ivone, você pode entrar na sala 2, de repente, aí vocês discutem o modelo que você propôs, a não ser que você queira criar um novo. Você que sabe. Então, Henri, bora ver. Você pode criar para a gente? Vamos lá, vou criar 3 aqui. Isso. 1, 2, 3. E aí cada um escolhe os seus. Tá bom, Maristela? Tranquilo. A Ana também. E, gente, nosso sextor não tá tão sextor assim, hein? A Jéssica, coitada. Eu não sei quem inventou o conceito de Happy Friday, alguém que não trabalha. Obviamente. Eu nunca vi na minha vida redação e agência. Maristela, você está com o mic fechado. Então vai. Estou falando que a gente está no sextou, a gente está no Happy Friday. É uma outra proposta, mas estamos. O convite chegou aí, pessoal? Não. Olhem só. Aqui, ó, só mandando clique para o cliente. Ó, join a break. Ó, o meu está aqui embaixo. Se vocês olharem na parte de baixo da tela, onde tem os 3 pontinhos, isso, breakout room. Vocês devem ter recebido. Exatamente. Achei. Então, escolham a sala. E aí, Henri, você tem que me colocar nas salas, né, daqui a pouco? Isso, eu consigo te colocar nas salas. Tá, Aí, então quando você quiser mudar de sala, você volta para a principal e eu te coloco em outra sala. Tá, eu vou esperar um pouquinho o pessoal iniciar a conversação e aí eu entro. Tá ok. Ok, Maria, sem problema. Talvez, não sei, Maria. Se você precisar entrar com outra conta, não tem problema. Pode sair e entrar de volta, a gente dá um jeito de te colocar, não tem problema não. Tá bom.
Todo mundo tão caladinho aqui. Tem muita gente que eu acho que não viu ainda, hein? O convitinho. É Hugo, né? Ou é Igo mesmo? Olha só. Espera aí. Igo, faz assim. Vá na sua barra de controle embaixo, onde tem o microfone, câmera, tem lá reações, que tem a carinha, né, o emojizinho, quando você quer, e do lado tem 3 pontinhos. Quando você clica nesses 3 pontinhos, vai aparecer uma observação, Join Breakout Room. Acho que para mim aparece aqui como a terceira opção. Aí você clica e escolhe a sala. Tá bom, Alberto? Entendido? Não apareceu, Cristina? Então, deixa eu pensar o seguinte. Eu consigo designar aqui as pessoas também. Então, quem Isso. quiser aí, é só me falar que eu consigo colocar nas salas. Eu ia sugerir isso. Você consegue dizer para a gente aqui, Cristina, qual sala você gostaria? Todo mundo, aliás. Aline, Aline chegou agora, a gente está se dividindo em temas para a gente poder fazer o primeiro exercício. Então, a sala 1 é sobre HIV, a sala 2 é sobre merenda e a sala 3 é sobre inclusão de deficientes no varejo. Tem algum tema que você curte mais? Inclusão, ok. Eu acho que você está acompanhando, Henri, o pessoal colocando aqui no chat? Estou acompanhando, sim. Eu vou mandar as pessoas para as Designando. salas. E aí vai aparecer, acho que um pop-up para vocês entrarem nas salas, que aí vocês já estão recebendo um convite direto. Tudo bem, Luana? Tranquilo, querida. A gente daqui a pouco volta também. Ok. Olha, o Henri já tá, eu estou acompanhando aqui pela tela os nomes de quem já recebeu aqui o convite. Aí vocês precisam aceitar o convite. A Aline aceitou. Isso, o Igor também. Se tiver mais alguém, é só se manifestar no chat. Isso. Tem gente que eu sei que não vai conseguir fazer o exercício que está a 1000 por hora com outras coisas de trabalho. Esmeralda, você prefere assistir só ou prefere entrar em algumas dessas discussões? Deixa eu ver se a Esmeralda vê aqui. A Esmeralda, sala 2. A Jéssica também não viu os 3 pontinhos, mas a Jéssica acho que vai ficar só. Professora, eu vou ficar aqui só participando de fora, sem entrar em sala mesmo. Fica tranquila, eu entendo perfeitamente. Deixa eu ver se alguém mais aqui. E a Maria, sala 2 também.
Uai, Aline, engraçado, você entrou e saiu, porque eu acho que você tinha entrado. Caiu. Ah, você pode direcionar a Aline de novo, Henri? Por gentileza. Posso sim, posso sim. E o João? O João tá caladinho hoje. É o João que é flamenguista? A Aline já foi para... Já mandei o convite para a sala 3, Aline. Isso. Ela aceitou aqui já. Ok, entrou. Então, galera, eu vou ter que esperar aqui, deixa eu ver. Acho que a Esmeralda pediu sala 2 também, Henri, você viu? Vi, já mandei ela para lá. Os demais que estão aqui, a Bárbara também está na mesma vibe da Luana. Não tem problema, Bárbara. Vocês aguentam esperar mais um pouquinho? Ou então a gente pode até retomar um pouquinho eu posso retomar aqui com vocês que estão aqui, enquanto o pessoal pelo menos inicia a discussão ali, o que eles vão fazer hoje, como grupo, né? A ideia é a gente aplicar o que a gente viu na aula de ontem. Eu acho que vocês não estavam, né? Acho que a Luana estava, não tenho certeza. Ontem a gente falou de a gente mostrou alguns esquemas, alguns gráficos mesmo, que são criados, que são comuns nessa área de gestão de políticas públicas, que nos ajudam a ter uma espécie assim de uma fotografia geral de como funciona uma política pública. E a partir dessa fotografia geral, a gente consegue, na sequência, identificar o que a gente vai analisar em relação aos diferentes momentos dessa política. Acho que a Maria também está indo... Isso. O pessoal da merenda está trabalhando hoje, ó. Então, para quem não viu, eu vou só mostrar aqui rapidamente, antes de eu entrar nas salas. Deixa eu entrar num gráfico aqui e já mostro para vocês que não estiveram ontem. Um exemplo. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui de tela. Então, o que o pessoal tá fazendo, deixa eu aumentar essa tela, é aplicar esse esquema aqui, que a gente chama de modelo ou esquema espiral, que ajuda a identificar os principais elementos ou componentes de uma política social, né? Então, a proposta é, quem ficou na sala de HIV, sobre HIV, vai aplicar aqui e daí por diante. Aqui tem um exemplo, olha, que a gente viu ontem. É um projeto de formação técnica para jovens ou para pessoas em idade economicamente ativa, ou seja, antes dos 65, mais ou menos, né? Que aí já entra na fase aposentadoria, etc., mas não rigorosamente. Era um conjunto de municípios, esse exemplo, que resolveu se unir, formar um consórcio para estimular o turismo regional como uma forma de economia, desenvolvimento local. Para fazer isso, eles identificaram que, olha, a gente precisa, então, para termos uma atividade turística dinâmica, a gente precisa que os investimentos, os negócios na área de turismo tenham mão de obra especializada. Então, resumindo, existia um problema naquela região, que era a falta de oportunidades para inserção produtiva e mobilidade ocupacional da população em idade ativa. Então, os prefeitos daquela região, é uma situação hipotética, embora a gente até tenha comentado ontem que existem alguns municípios, algumas regiões no Brasil que passam exatamente, por exemplo, situações assim.
Então, se identificou que ali não existia possibilidade de geração de renda, de ascensão social, de ocupação. Por isso, o setor, né, os gestores públicos, esses prefeitos, pensaram em fazer um esforço conjunto para desenvolver o turismo local. Qual era a demanda social daquela região toda? Inexistência de mão de obra qualificada para atividades relacionadas ao Projeto Regional de Desenvolvimento do Turismo. Então, tá. Diante desse problema, dessa demanda, criaram, então, alguns objetivos, que é ofertar, o objetivo principal, ofertar um programa regional de qualificação profissional com ênfase em turismo em escolas técnicas nas prefeituras da região. Então, qual é o produto, digamos assim? O produto é treinamento. Vamos treinar as pessoas da região. Qual é o objetivo desse programa? Oferecer treinamento para essas pessoas, para esses moradores. Então, a gente vai seguindo, por que chama espiral? Porque a gente começa como se fosse aqui numa primeira órbita central, 1, 2, 3, e aí a gente expande. Então, tá, para cumprir isso aqui eu tenho um contexto, item 4, baixa escolaridade da população, é uma região pobre, mas existe uma articulação política para mudar isso. Diante desse contexto, o grupo desenvolveu, então, para esse produto, algumas atividades. Credenciar as escolas que vão oferecer esse curso, desenvolver o material didático, incentivar as pessoas a fazerem parte desse curso, ofertar, né, na hora H, quando você realmente tiver esse curso montado, fazer a divulgação das ofertas, das vagas e começar esses cursos. Claro que essa lista aqui cresce. Mas, para isso acontecer, tem algumas condições, alguns pressupostos. Precisa ter, em primeiro lugar, escola técnica, com alguma experiência nesse tipo de curso. Não adianta você só ter o curso. Depois do curso, você tem que ter condições de contratar essas pessoas no setor de turismo. Você precisa ter uma mobilização política empresarial que queira investir no turismo e contratar essas pessoas. E para o turismo funcionar, você tem que ter um investimento em infraestrutura, tem que ter estrada para chegar nos pontos turísticos, tem que ter saneamento básico, você tem que ter segurança nessas atrações turísticas, ou seja, tem uma série de condições aqui. Quem não veio à aula ontem, não tem problema. Qual é a ideia aqui? Isso aqui é um exemplo fictício, e a gente também não tem grandes condições de saber detalhes, né, sobre como é cada política dessas que eu estou sugerindo. A política de HIV, a política de merenda. Então, tem aqui um trabalho, digamos assim, de brainstorming mesmo. Então, a ideia é colocar a mão na massa e tentar aplicar para a gente poder discutir. Na sequência, a gente vai criar um outro modelo. Deixa eu ver quem mais está fora. Dúvidas, pessoal, até aqui? Tudo bem? Não? Legal. Henri, você consegue me colocar na sala 2? Consigo. Vou me despedir de vocês, daqui a pouco eu volto, só para eu dar uma olhadinha no pessoal lá. Obrigada, Henri. Oi, pessoal, demoramos aqui, a gente estava ali fazendo o trabalho aplicando o exercício com inclusão. Deixa eu ver, tá todo mundo aqui? Oi, voltou todo mundo. Ah, beleza.
Então, Ivone, deixa eu ver, acho que vocês conseguem compartilhar a tela do que vocês fizeram, não conseguem? Aê! Beleza, querem contar como foi, Ivone? A gente, bom, é tudo muito rápido, né? Então a gente vai lendo e comentando, e eu tinha colocado alguns itens, né? E aí o pessoal foi contribuindo, foi falando, eu fui acrescentando. Então, deixa eu reduzir aqui, senão não dá para eu ver. Peraí. Aí a gente tela, colocou, né? A gente fez um recorte, né? Porque tem muita coisa que dá para fazer mais análises, né? Aqui por esse material da merenda escolar. Então, a gente... Bom, eu nem falei, né? Que a gente ficou com a merenda escolar. Então, como problema geral, posso ir falando? Manda ver. Então tá, problema geral, a gente colocou insuficiência de itens para a merenda escolar no estado de São Paulo, embora a gente esteja falando da prefeitura, a gente vai falar mais na frente. Denúncias de desvio de recursos da merenda, como problema geral, e falta de planejamento do cardápio. Como demandas sociais, a gente fechou que são essas: 3,7 milhões de estudantes, 3.129 escolas e 545 municípios. Acho que a gente fez uma confusão aí entre município e estado, agora eu estou vendo. Não, mas tudo bem, só para a gente... Objetivos do programa: melhorar a referência quantitativa nutricional dos alimentos da merenda, investigar e solucionar o desvio de recursos destinados à merenda, melhorar os processos de compra de alimentos, ou seja, melhorar a logística, e fazer uma fiscalização mais severa na hora da compra e abastecimento. No contexto geral, a gente pegou o recorte nosso, né, que é esse: faltam alimentos para compor a cesta nutricional dos alunos nas entidades que mantêm convênios com a Prefeitura de São Paulo, e isso faz parte de programas do governo do estado. A sugestão do governador de produzir ração humana processada com sobras de alimentos foi criticada e engavetada. Graças a Deus, né, gente? Graças a Deus. O item 5, atividades previstas: análise dos produtos fornecidos pelos parceiros por técnicos especializados, aí nutricionistas, levantamento dos valores dos alimentos necessários, análises previstas, né? Análise do montante de recursos oriundos dos programas sociais, atualização do cadastro de alunos impactados pelo programa, cadastro de fornecedores diretos por municípios, agricultura familiar. Temos qualidade, não me lembro aqui o que eles falaram. Temos qualidade sem intermediários. Não entendi aqui, me desculpe. Se alguém quiser comentar depois. Equipe de fiscalização: aumentar a porcentagem de merendas, criação e capacitação dos conselhos municipais. Acho que aqui a gente exclui esse trecho aqui. Bom, condições necessárias, então ficariam a contratação de nutricionistas, atualização do cadastro de parceiros, né, com aquelas ONGs, criação de um comitê gestor composto por representantes da PENAI, FNDE, conselhos de alimentação escolar, acompanhamento pelo Ministério Público e Controladoria Geral da União e investimento em app tecnológico. Interessante essa ideia do app surgiu porque no nosso, a gente estava discutindo, a gente acabou chegando numa questão também tecnológica. Vejam, muito bom, a ideia é essa. Imagine, para que serve o modelo espiral? Para a gente olhar, temos o problema. Como podemos endereçar a solução para esse problema? A gente pode falar, Ivone. Não, desculpa, é que no grupo foi dito o seguinte: faltam as metas. Eu falei, no modelo espiral, pelo que eu entendi, não entra. E falaram de prazo também. Aí eu entendi também que nesse modelo não entrava. Então esse foi o questionamento do grupo. Não, muito bom. Super apropriado. Não entra mesmo, pessoal. Talvez porque ontem a gente viu dois slides juntos. A gente viu esse modelo espiral,
ele, digamos assim, se a gente tivesse, imagine que, poxa, eu estou entrando num projeto agora e eu preciso criar um primeiro desenho do problema que eu vou ter que enfrentar, vou ter que achar a solução para ele. A gente faz um modelo espiral. Eu ainda não pensei em prazo, eu ainda não pensei em dinheiro que isso vai custar, eu não pensei em nada ainda. Eu fiz um desenho fruto de um brainstorming inicial, né? Mas ele serve para já nos ajudar a ir direcionando algum foco para esse problema. Então, ele ajuda nesse primeiro afunilamento, assim, esse primeiro recorte que a gente vai fazer. Então, por exemplo, num segundo momento, o que a gente poderia fazer? Que aí a gente entraria naquele segundo quadro que a gente viu ontem. Qual era o segundo quadro? Era um que tinha ali os momentos em que a gente aplica cada uma das avaliações. E aí sim, você consegue colocar metas, prazos, etc., né? Eu vou mostrar aqui um exemplo de como a gente fez rapidinho ali, eu, a Aline e o Igor. Posso mostrar, meninos? Patrícia. Oi. Oi, antes de você passar adiante, eu só queria fazer um breve comentário sobre a questão da más qualidades sem intermediários, foi uma sugestão minha, justamente porque quanto menos intermediários você tem no processo, menos a possibilidade de haver corrupção e desvio de verba. Então, a agricultura familiar ela é fundamental nesse processo, e por isso que eu coloquei que você teria maior qualidade, inclusive porque a ausência aí, basicamente, de agrotóxicos, coisa mais... e você tem uma compra e venda direta. E quando você coloca aplicativos, tecnologia nesse processo, aí a coisa funciona bonitinho. Entendesse? Perfeito, Cristina, entendi. De repente, porque olha só, a própria criação de um app em que você tenha o controle do processo, desde a sua produção até a chegada na escola, ele já poderia resultar, aí sim, num programa bastante específico, que a gente sai do modelo espiral, cria um outro esquema específico para você desenhar, aí sim você vai focar no que você precisa para criar aquele programa. Que aí talvez, do material de vocês, a gente poderia escolher várias atividades específicas para priorizar. Poderia focar só na fiscalização, por exemplo, o que já seria um trabalho hercúleo, né, gente? Considerando uma rede educacional tão grande. Ou a gente poderia usar a tecnologia, vamos criar uma tecnologia em que a gente possa, ao mesmo tempo, fiscalizar, ou porque ela dá mais transparência, né, para os dados que estão ali, e ao mesmo tempo você conseguir acompanhar, assim, olha, a alface que está indo para a escola tal, ela está saindo de onde? Mais ou menos nesse sentido, né? O que a gente fez aqui? Muito bom, pessoal. Dá para vocês verem, aqui a gente não ficou muito bonito que não é o de vocês, não, que a gente fez mais rápido aqui, né, gente? Nós fizemos rapidão. A Ivone arrasou, já tinha estudado o tema ali, os meninos estão elogiando. A Aline e o Igor escolheram falar da inclusão de pessoas com deficiência na rede varejista, né? Então, a gente definiu aqui um problema geral, falta acessibilidade dessas pessoas com deficiência em supermercados e afins. Porque a lei, especificamente, ela cita mercados de bairros, pequenos mercados, supermercados e atacadistas. Então, a gente tem um problema de acessibilidade de maneira geral. A gente resolveu aqui na demanda social já especificar, já dar um foco para os deficientes visuais, e não os motores, mentais, tal. Então, uma demanda social, pessoas com deficiência visual querem segurança para efetuar compras, querem compras. E aí uma discussão que a gente teve era, imaginem, agora que tudo é eletrônico, né, gente?
todas as compras são eletrônicas, um imenso do incentivo. Um deficiente visual, para conseguir fazer compras eletrônicas, muitos mercados, muitas lojas, converteram o negócio para o meio digital às pressas, na pandemia, não necessariamente com instrumentos de inclusão, com descrição auditiva e tal, né? Então, a gente focou isso. Olha, essas pessoas hoje elas não têm segurança para fazer as suas compras, mas nem eletrônicas, nem físicas, nem quando vão à loja. Então, a gente já especificou, olha, nós vamos focar. Aqui a gente já recortou. Então, considerando que um dos objetivos é ampliar a autonomia dessas pessoas, nós sugerimos como programa criar e implantar uma tecnologia para suporte direto, uma espécie de uma assistência virtual para o deficiente visual nessas compras. Qual é o contexto que a gente tem? Essas tecnologias são novas no setor, então a implantação de qualquer tecnologia vai demandar treinamento, vai demandar, às vezes, adaptação física das gôndolas, né? Se você tiver que instalar equipamentos que vão fazer descrição para poder... Então, você vai ter que ter toda essa adaptação. Muitos cegos não possuem equipamentos que possam ter o programa instalado. Por exemplo, ao fim da picada, a gente estava citando o caso da pessoa precisar do PicPay, né, para receber a merenda. É a mesma coisa com os cegos, muitos cegos, dada a interseccionalidade, são pessoas que também vivem situações de vulnerabilidade econômica. Então, não necessariamente vão ter os equipamentos, vão saber baixar, e aí falta, às vezes, letramento digital para muitos deficientes visuais. E, ao mesmo tempo, tem uma lei para cumprir, o setor não pode demorar para implantar. Ele demanda investimento, demanda treinamento, letramento digital não é uma coisa rápida, mas o setor, para cumprir a lei, para estar ok com a lei, ele precisa ser rápido. Então, sem querer esgotar as possibilidades de atividades, a gente pensou aqui, então, primeiro, a gente precisa ter o programa. Ou a gente compra um que já existe, ou a gente contrata desenvolvedores. Preciso capacitar funcionários. Preciso criar programas de alfabetização digital para esses deficientes visuais. Eu fui digitando rápido aqui, visuais. E essa lista podia crescer aqui, tem que crescer, porque quando a gente vai criar exatamente, desenhar exatamente o programa, claro, tudo vai crescer aqui. Mas para isso eu preciso do quê? Preciso... Claro, antes de ter o programa, né, eu preciso ter o programa primeiro, eu preciso divulgar esse programa, essa ferramenta, eu preciso ter o compromisso de que o setor vai investir nisso, eu preciso ter uma rede de parceiros, para eu ganhar velocidade na implantação, eu provavelmente vou ter que formar uma rede de parceiros, que já trabalhem com pessoas cegas, que já conhecem outras tecnologias, que possam ajudar nesse projeto de letramento. E eu vou ter que criar aqui, ficou apertadinho, um programa de apoio para incentivo e auxílio no uso de programa. Quando tudo já estiver pronto, eu vou ter que ter gente nos supermercados, gente preparada para auxiliar as pessoas no seu uso. Vejam, também tudo pode crescer aqui, a gente não esgotou o desenho do problema. Mas o modelo espiral, ele realmente é mais vago. Né? A ideia não é que ele entre em muitos detalhes, porque é a nossa primeira aproximação do problema. E, Aline, você está tão baixinha. Digita aí, Aline. Não? Cata, você ficou com HIV? Eu fiquei, mas eu não consegui dar conta aqui. Eu estava com as demandas ainda do escritório, acabei não aproveitando o tempo. Tudo bem, pessoal, sem problema. Estava até lamentando no SMS aqui. Poxa, mó legal. Não consegui fazer. Não tem problema. Veja, esse formatinho, gente, eu fiz no PPT, criei a formazinha no PPT para facilitar, para a gente ser rápido aqui.
Mas existem ferramentas que ajudam muito a gente a inclusive, criar e criar telas compartilháveis em que todo mundo pode escrever. Vocês devem ter visto na aula 3 que eu coloquei, eu vou colocar até aqui no chat para vocês, uma plataforma que se chama Lucidchart. Não sei se vocês conhecem. Eu acho que se vocês conseguirem, se vocês colocarem a pesquisa no Google, vocês vão chegar, acho que é lucidchart.com. Tem lá um sisteminha que é gratuito. Sim, posso enviar para vocês. Esse sisteminha, eu vou até demonstrar na tela aqui. Eu criei para vocês até... É que hoje não vai dar tempo, mas eu posso compartilhar com vocês. Olha, compartilho até esse link. Tá vendo? Olha, o Lucid, eu abri no Lucid Park, eu tenho lá uma conta, você se registra gratuitamente, e ele te permite criar desenhos, e que se você compartilha esse link, então, por exemplo, olha, eu vou copiar o link, copiei o link, e vou colocar no chat aqui para vocês. Pelo chat... eu acho que eu não consigo... Deixa eu ver se eu consigo. Como eu estou com muita tela aberta, daqui a pouco eu ponho no... consigo, peraí. Ó, compartilhei com vocês o link. Qualquer um de vocês consegue, agora, preencher esse tipo de coisa. Isso é ótimo para quem está fazendo projetos à distância, muita gente está contribuindo numa sessão dessa brainstorm. Então, por exemplo, aqui eu fiz à mão, olha, eu vim aqui no quadradinho, digitei um quadradinho, ele está pequenininho. Eu fiz um esquema, que foi o segundo esquema que a gente criou, mostrou na aula passada, ontem, que aqui sim a gente já entra em alguns detalhes, como esses objetivos aqui, olha, que aí você já pode descrever objetivos com mais detalhes, com metas mais possíveis de serem acompanhadas. E aí, quem tiver compartilhando esse link, você pode, olha, pegar, por exemplo, notas adesivas. Eu quero colocar, eu coloco aqui tipo um post-it. Eu quero dizer, é que aqui a dimensão tá ruim, né? Os quadros poderiam ser maiores, mas eu poderia colocar um objetivo do setor varejista, por exemplo, já que a gente combinou, um setor pode ser, uma meta pode ser implantar a tecnologia, digamos assim, um programa beta em 30% de supermercados em São Paulo. Sei lá. Tá? E aí, quem tá trabalhando na composição desse projeto vai colocando, olha, tive uma ideia aqui do resultado. A gente não tem resultado aqui ainda, a gente está desenhando o nosso projeto, né? Mas você pega aqui o seu post-it, peraí, post-it, muda ele de lugar aqui. Sei lá, de repente, olha, uma equipe de pesquisa concluiu que apenas 10% dos supermercados aderiram. Então, a gente já sabe que esse objetivo aqui não foi cumprido, era 30%, aqui ficou em 10%. E assim vai, todo mundo que recebe o link consegue trabalhar ao mesmo tempo. Então, essa aplicação é uma aplicação bem legal. Outra aplicação, eu vou sair daqui, que é só um detalhe, né? Eu deixei esse link compartilhável para vocês lá no Canvas, tá? No curso, caso alguém goste de usar. E aqui, olha, só para bagunçar, você pode criar esses modelos, você pode criar vários. Ó, a galera de comunicação que adora uma análise SWOT. Você pode, olha, diagrama de afinidades, fluxograma, Canvas, você consegue criar linha do tempo para você analisar, criar um ciclo de um projeto. Então, você consegue criar várias dessas aplicações aqui, vários desses modelos. E
gratuito. Eu acho que tem um limite de quantos painéis você pode criar. Mas a gente vai reproduzindo os pães, né? Outro, olha, a Aline pediu outros, eu gosto de gratuito também, o Jamboard, que é do Google, permite que vocês criem alguns painéis também compartilháveis. Tem um que eu gosto muito, eu não sei se a Catarina conheceu comigo esse em alguma aula, que é o Padlet. O Padlet, você também consegue fazer painéis, linhas do tempo, criar murais também compartilháveis, é bem legal. O Jamboard é do Google e tem outros, se vocês pesquisarem, tem outros que aí já não são gratuitos, né? Tem várias possibilidades de murais que a gente usa. O Padlet eu acho bem legal, porque além de tudo ele é bonito, né? Porque dá para ver que o Lucid Chart aí, desse que eu criei, ele não é bonito. Ele pode ser prático para a gente trabalhar junto, mas bonito ele não é. O Padlet, ele é bonito, ele tem uns modelos, você muda o visual, muda o pano de fundo, então é bem bacana trabalhar. Tudo bem, galera? Até aqui? Eu queria passar agora para o mapa. Espera aí, deixa eu achar ele aqui na minha vida, nas minhas telas, milhões. Achei. A gente brincou aqui de fazer um modelo espiral, num caso em que a gente não tem um programa criado, então ele é realmente um lugar de brainstorming, né? Esse aqui a gente viu, né? Esse que a gente acabou de ver ali no Jamboard. E agora o mapa, a gente parou aqui, um minutinho, daqui a pouco eu volto aqui. Eu queria falar do mapa de processos e resultados. Ele é pensado para um projeto que já está numa fase mais adiantada. Ou você já criou você já fez esse processo de discutir, por exemplo, com um grupo de técnicos, quais soluções você vai encaminhar para um problema social. Você já definiu as suas metas, definiu o seu prazo, sabe seu orçamento, etc. Ainda assim, ele é um mapão, digamos assim, de processos e resultados, um mapa que te permite uma visão abrangente, um retrato grande de como é que está estruturado o seu programa, o seu projeto, a sua política social. Então, por isso, ele ajuda nesse alinhamento, todas as equipes envolvidas na política, em diferentes etapas do processo, elas vão ter esse desenho geral detalhado. Então, ele é importante para esse alinhamento das equipes. Vocês vão ver que ele também está pensado numa lógica processual, ou seja, você tem ali uma ordenação do que acontece antes, depois. Então, tem o primeiro quadro que você vai pensando em diagnóstico. Então, tem todo esse... Os quadros estão pensados para desenvolver a ideia de um ciclo mesmo, das etapas da política. Você só consegue... Na verdade, não, mas ele é mais usado quando você já tem o diagnóstico do problema. E ele te dá, então, como eu disse, essa visão sistêmica. Essa aqui é a cara dele, ó. Esse é um exemplo que o Januzzi, no livro dele, também traz. Então, o que o Januzzi fez aqui para eu comentar com vocês? Ele usou o mesmo exemplo do programa de formação de mão de obra para o setor de turismo lá naquele consórcio de municípios, e ele aplicou aqui. Então, você tem, basicamente, 5 quadros gerais. Vocês devem ter visto que num dos modelinhos ali num dos modelinhos do Lucid Chart, que eu mostrei para vocês, da ferramenta, eu acho que o Padlet também tem, você consegue criar isso aqui pronto, né? Eu fiz na mão aqui, mas a ideia é que ele seja um painelzão. Então, você começa por aquilo que você já diagnosticou. Então, você já sabe o tamanho do seu problema e você, mais do que isso, você sabe quais são os recursos que você tem ou que você precisa.
Então, nesse caso aqui, olha, você sempre tem qual é o contexto da operação, no caso do programa de formação, lá dos municípios. Você repete aqui, você tem uma região com baixa diversidade ocupacional, de repente uma região que boa parte das pessoas trabalha na zona rural ainda, né? Público-alvo com baixa escolaridade, você criou um consórcio regional para dar conta disso. Pressupostos. Se o programa não vai funcionar se não tiver desembolso regular de dinheiro, contratação de recursos humanos para a formação das pessoas, e tem que estar isso tudo desenvolvido com uma estratégia de desenvolvimento regional. Não adianta você formar as pessoas e as demais etapas dessa política de desenvolvimento econômico local não estiverem caminhando juntas, né? Isso tem que andar. Então, é necessário formar a equipe técnica, ter um orçamento próprio para esse programa e você tem que ter consultores para monitoramento e avaliação do seu projeto. Isso aqui também, essa lista também cresce, né, gente? Isso aqui é uma síntese só. E aí eu vou definir. Vocês fizeram uma definição das atividades no modelo espiral. Aqui, a gente pode ampliar isso aqui, inclusive por ordem cronológica. Então, a primeira fase, e depois você pode colocar isso dentro de um processo mais de uma ferramenta de gestão de processos, para dar conta de destrinchar, por exemplo, dentro de cada atividade, quem vai ser o responsável, em quanto prazo, quem vai monitorar, quem vai dar o ok para quando essa etapa estiver pronta, e daí vai. Então, está aqui, contratação das instituições executoras, por exemplo, as escolas, definir onde é que os cursos vão ser ofertados, a infraestrutura, estudar qual é realmente a demanda e a oferta de mão de obra no turismo para esse município, e daí vai, uma série de coisas. Executar a matrícula dos interessados. Ok. Produtos da sua política. Você vai criar uma rede de formação profissional na região. Claro, você escolheu as escolas, formou professores, criou material didático, criou um sistema de matrículas. De repente, você criou um sistema para esta primeira fase, esse primeiro treinamento, mas você pode usar essa rede para depois formar outros profissionais em outras áreas, ou áreas mais especializadas, enfim. Mas você vai criar essa rede. Produto, você vai ter vaga para esses cursos. Isso é um produto, você está ofertando isso. Você vai ter serviços de orientação profissional, serviços de intermediação de emprego e microcrédito, para quem, de repente, vai lançar um empreendimento, né? Um microempreendimento turístico. Produto, você vai acabar criando um banco de dados sobre políticas de desenvolvimento regional, no mínimo sobre desenvolvimento regional com foco em turismo. Para isso, o que você precisa? Capacidade instalada para oferta de cursos, capacidade de articulação setorial e mais um montão de coisas. Resultados que você espera, trabalhadores e jovens formados com formação técnica. E aqui você pode colocar especificamente a meta que você quer alcançar. Formar tantos mil jovens na idade de tal a tal. Aumento da empregabilidade dos participantes. Do total de jovens que participaram, acompanhar tempo, definir qual é o tempo de empregabilidade, renda mínima alcançada. Então, sua política vai ter que definir, inclusive, como é que você vai monitorar esses resultados. Aumento da disponibilidade de mão de obra, claro, mas isso aqui já é resultado de quantas pessoas você formou. A questão toda, muito cuidadosa dessa política, é se esse aumento da disponibilidade da mão de obras não criou novos desempregados, né? Então, isso aqui tem que estar... A meta mais importante é o aumento da empregabilidade. Fortalecimento de políticas ativas de emprego e renda. Ok, mas esse objetivo, esse resultado, ele precisa ser mais palpável. Como é que você vai medir que essa política realmente saiu fortalecida? Então, você pode, de repente, aplicar uma opinião
aplicar uma rodada de entrevistas ou de questionários com potenciais investidores ou com empresários da região, ou com expectativa de emprego, otimismo em relação à geração de renda e de obtenção e crescimento, né, profissional, de carreira, as pessoas que estão procurando emprego, porque estão vendo essa movimentação na cidade. Então, você pode criar uma série de possibilidades de medição desses resultados aqui. Tudo tem condição necessária, né, gente? Ou pressupostos para dar conta disso aqui. Você precisa ter um conjunto favorável no mercado de trabalho regional. Você precisa ter incentivo à instalação de novos negócios. Você precisa ter orçamento específico, mas aqui você já sabe, mas você já tem o orçamento para o programa e você tem que ter uma equipe de M&A, é uma sigla que se usa muito para monitoramento e avaliação de políticas sociais. Então, em tese, você já tem. Então, você precisa dar conta de implantar essa avaliação, o seu sistema de avaliação de resultados. Você precisa ter um ciclo de avaliação, não adianta você monitorar e ninguém olhar para esses resultados. Então, tem que ter um momento em que você vai ter um ciclo para analisar esses resultados. Lembra que ontem eu comentei a diferença de resultado e impacto? Resultado é o resultado do próprio projeto. Então, quantas pessoas foram treinadas? Passaram pelo curso de formação técnica em turismo? Quantos contratos de microcrédito foram fechados? Qual é o impacto? O impacto tem mais a ver com médio e longo prazo. Então, esse projeto eu criei para mudar o contexto, cenário econômico e de geração de trabalho e renda naquele conjunto de municípios. Então, eu posso avaliar isso pelo aumento de salários e bem-estar dos participantes do projeto, indicadores de desenvolvimento do turismo. Então, quanto de renda o turismo trouxe para o conjunto de municípios? Quantos turistas realmente frequentaram o município, quanto deixaram de recursos ali. E se a gente for tornar o trem mais, né, abrangente, a gente pode dizer, ok, e esse recurso do turismo, ele foi reempregado de que maneira na cidade? Ingressos no mercado formal e daí vai. Então, o mapa, ele exige que você já tenha uma definição diferente do modelo espiral. Tem coisas que são semelhantes. Lá no modelo espiral tem atividades e tem alguns resultados que você espere, mas esse aqui ele já exige um pouco mais de detalhe. Ele exige um olhar mais pragmático para a coisa, né? Eu quero voltar aqui com vocês. Tem lá o exercício, no exercício da aula 4, eu também criei um PowerPoint em que vocês podem complementar, assim como a gente fez aqui. Se der tempo, a gente volta nele ou fica como uma possibilidade para vocês exercitarem. Por exemplo, eu não me lembro, acho que foi a Cristina, né, que falou que tem um apreço pela questão da gravidez na adolescência, de repente pode começar a pensar também, ou aplicar esse modelo nessa temática, alguma política específica nisso, ou a Vila Criativa que a Ivone citou, os casos de Santos, né? Eu também gosto demais da questão da violência escolar, é um tema que eu acompanho, então é interessante a gente, e dentro de cada política, que é imensa, né? Por exemplo, gravidez na adolescência, poxa, quantos desdobramentos a gente pode ter, né? Desde, você pode focar no acompanhamento do pré-natal, ou você pode ter um foco na prevenção, ou você pode ter um foco na vida dessa menina, né? Dessa adolescente, que esteve grávida, de repente já deu à luz, já tem seu filho, mas tem que continuar os seus estudos,
Então, você pode, porque quanto mais a gente recortar, melhores serão esses esquemas que a gente tem na nossa mão. E aí eu queria mostrar para vocês, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não. Então eu vou voltar aqui mesmo, peraí. O mapa permite, eu acho que eu devia ter escaneado para vocês. Se eu não escaneei, eu faço isso. O mapa, ele pode ser complementado e deve. Digamos assim, que preencher esses quadros é a primeira etapa. Mas, na transição de um quadro para o outro, onde estão as setinhas rosas, em cada transição, você aplica métodos de análise. Então, eu vou dar, inclusive, um exemplo, mas eu vou escanear para vocês essa página desse livro do Januzzi, é bem interessante. Ele vai fazendo esse acompanhamento desse mesmo caso, tá? Exatamente esse exemplo. Ele diz aqui, por exemplo, olha, para a gente avaliar o uso desses recursos nas atividades, ele colocou aqui que tipo de indicador eu posso criar para analisar se esses recursos estão sendo implantados, né? Então, você cria, eu vou ler aqui para vocês só um exemplo. Indicadores de rotatividade da equipe técnica e consultores, porque eu preciso de uma equipe técnica preparada para, aqui, ó, preciso dessa formação dessa equipe técnica, e essa equipe técnica, não basta ela existir, ela tem que estar comprometida com o projeto. Então, eu posso acompanhar, olha, essa equipe técnica, ela mudou demais ao longo de 1, 2 anos desse projeto? Nessas mudanças de equipe técnica, eu tive problemas de continuidade, tive queda de qualidade. Então, um indicador para você medir é qual foi a rotatividade dessa equipe. Regularidade, indicador, já que eu preciso de um orçamento próprio e ele tem que vir de algum lugar, então, regularidade da distribuição dos recursos e da garantia da dotação orçamentária, ano a ano. Se ele é um projeto de desenvolvimento regional do município, a gente pode, né, a formação dessas equipes é uma necessidade. Mas eu preciso que isso seja regular. Então, eu vou acompanhar se esse orçamento tem sido garantido ano a ano, para no longo prazo eu conseguir acompanhar o resultado do projeto. Um outro exemplo aqui, eu tenho um conjunto de atividades que eu preciso cumprir para gerar os meus produtos. Então, eu posso aqui, olha, uma das coisas eu preciso definir as escolas e a infraestrutura. Qual é um indicador que eu vou usar aqui para depois eu poder medir? Eu quero identificar qual indicador de adequação das salas visitadas. Então, quantas salas eu vou visitar, que serão as salas disponíveis para o curso, e quantas delas são consideradas adequadas para o curso. Um outro exemplo, quantas pré-matrículas foram realizadas ano a ano, para você ver se, inclusive, a pré-matrícula pode ser um indicador se a campanha de divulgação do curso foi bem feita, num primeiro momento. Então, por que é importante a gente, em cada uma dessas setinhas aqui, desses intervalos entre os quadros, quando a gente indica o que eu preciso medir para ver se isso aqui funcionou, eu quero, o meu indicador preciso de recursos aqui é quanto de dinheiro foi garantido no ano e quanto foi realmente repassado. Se esse é o indicador mais apropriado para me dizer se os recursos realmente estão garantidos, eu não preciso necessariamente aplicar uma pesquisa, eu simplesmente só preciso ter um lugar em que eu consiga registrar a evolução dos investimentos feitos no programa. Mas eu não preciso criar
né, grandes sistemas complexos para avaliar isso. Já para medir, identificar se as escolas, se as salas de aula são adequadas para o trabalho, eu preciso de uma equipe que visite essas escolas, eu preciso criar um checklist de o que eu considero uma sala adequada, que tipo de instrumento tem que ter, que ventilação agora, então, né? Que tipo de, qual é a capacidade que tem de alunos, se o lugar é ventilado, se tem protocolo sanitário que precisa ser cumprido, se tem equipamento tecnológico pronto para uso, e daí por diante. Então, aí eu já, se o indicador é quantas salas eu preciso, então eu consigo identificar qual é o tipo, então, de pesquisa que eu vou precisar colocar em campo. Dando um exemplo aqui dos impactos, por exemplo. Dos impactos ou dos resultados, né? Na verdade, é que quando você tem o aumento da empregabilidade dos participantes como um resultado deste projeto específico, uma forma de você medir, qual é o indicador que você pode usar? Percentual da população economicamente ativa que teve acesso a esse programa e que estava desempregada e que passou a ser empregada. Então, eu preciso aplicar, no momento em que esse aluno está fazendo a inscrição, a matrícula dele, eu tenho que talvez aplicar ali um questionário, há quanto tempo ele está desempregado, qual é o histórico profissional dele, qual experiência prévia ele tem na área de turismo, como é que ele soube do curso. Então, eu preciso construir o meu método de análise em função do indicador que eu quero extrair dele. E depois, eu vou, de repente, com os contatos dessa pessoa na matrícula, eu vou aplicar com uma amostragem uma entrevista que pode ser por telefone, que pode ser nos ambientes de trabalho, nas instalações turísticas. Eu posso depois fazer essa checagem de quantos frequentaram o curso e que realmente conseguiram emprego depois. Então, para cada uma delas, eu vou identificar os indicadores para medir o que eu preciso. E aí eu construo os meus métodos de análise. Entre eles, coloquei um resumo bem simples aqui para vocês, que hoje é sexto, né? Primeiro, lembra que eu comentei muito ontem da importância que os dados que a gente pode, dos dados secundários, ou seja, dados que já existem e que eu não preciso coletar de novo. Né? Então, eu não preciso gastar dinheiro para coletar esses dados. Então, eu posso analisar documentos que, de repente, a Secretaria de Trabalho e Renda tenha, eu posso identificar, por exemplo, para fazer o meu diagnóstico, na Secretaria da Fazenda, quantos impostos são recolhidos e que são derivados do setor turístico. Então, eu posso fazer uma análise, posso consultar uma série de documentos, posso consultar, esses documentos podem ser documentos de base estatística, que são bases de dados como esse que eu citei, de quanto o município recolhe impostos derivados da atividade turística, mas eu posso também analisar relatórios de trabalho em outros anos, eu posso fazer uma análise de quais são os instrumentos legais normativos que o município tem, por exemplo, para construir um sistema de microcrédito, o que está previsto na lei, aí saindo um pouco do exemplo da geração de emprego em turismo, né? Eu posso simplesmente fazer uma análise documental entre o que eu estou prevendo para o meu projeto, qual a estrutura real que eu tenho, mas frente a isso, o que diz a lei? O que a lei manda? Então, eu vou lá consultar a lei, vou consultar o descritivo do projeto, da política, o que tá escrito,
E eu vou confrontar isso, aí sim eu vou usar de repente, vou olhar outros documentos que descrevem a estrutura que eu tenho. Por exemplo, lá na Secretaria de Educação, eu posso ter já um mapeamento das salas de aula. De repente, eu não vou... É um mapeamento que acabou de ser feito, eu não preciso fazer uma pesquisa própria para visitar salas de aula disponíveis. Enfim, e eu vou, então, me basear em documentos que já existem, tanto para o diagnóstico quanto para a análise de resultados. Eu posso aplicar, numa metodologia qualitativa, instrumentos para identificar opiniões e relatos das pessoas. Então, entrevistas que podem ser semi-estruturadas, estruturadas ou completamente abertas. Estruturada é quando você tem um questionário em que tem opções ali que o seu respondente tem que seguir aquelas opções. A semi-estruturada é quando você mescla. Você coloca perguntas fechadas dentro de um questionário, mas você também permite que o seu respondente emita opiniões de uma maneira mais livre, né? Então, você tem um questionário mais misto. Ou você usa um roteiro que você tem só um roteiro de perguntas que você vai fazer e que, de repente, você não precisa seguir esse roteiro. Você tem ali alguns temas, mas você não tem a pergunta escrita que você vai repetir para o seu entrevistado. Olha, eu quero saber do jovem qual é o sonho dele. Escuta, qual é o seu sonho de trabalho? Mas eu não vou escrever... Fulano de tal, descreva para mim o seu sonho de trabalho. Isso já seria mais estruturado, né? Você pode, em vez de fazer uma entrevista individual, você pode criar os grupos de discussão. Você pode fazer sondagens por telefone, com amostras probabilísticas ou não. Você pode fazer essas sondagens online. Muitas dessas sondagens, para as pessoas participarem das entrevistas e dos grupos também, as empresas que trabalham com pesquisa costumam dar incentivos para as pessoas participarem, né? Não é o caso de censo, por exemplo. O governo, inclusive, faz muita campanha para censo, para as pessoas receberem os sensores, né? Em casa, as pessoas que estão aplicando a pesquisa do censo, e você não paga, você não ganha para responder o censo. Mas quando são, às vezes, pesquisas setoriais, por exemplo, a rede varejista de São Paulo, de Brasília, de Rio Verde, Goiás, quer criar grupos de discussão com idosos. Mas o idoso, poxa, o idoso é um trampo para ele se deslocar para lá, para participar desse grupo de discussão. Então, o setor varejista pode dar cupons de desconto para que eles participem, e daí vai. Algo que não é muito usado, mas que em educação é bem interessante, que são instrumentos de observação. O pesquisador não vai aplicar uma entrevista, ele não vai analisar um documento, ele vai a um lugar e ele vai observar como as coisas funcionam. Por exemplo, você pode observar como é o atendimento em maternidades a uma jovem adolescente. Como é que é a jovem que chega para uma primeira consulta, uma adolescente gestante, como ela é recebida numa primeira consulta? Que dificuldades ela demonstra? Você não perguntou para ela, mas você consegue demonstrar. Você consegue observar, por exemplo, se a burocracia, às vezes a menina já chega com algumas com timidez, às vezes ela está ali sem saber como lidar com o ambiente, e a burocracia é imensa, e você como um pesquisador observador, você está vendo em quantas salas essa menina tem que ir, e quanto tempo ela está ali esperando para ser atendida. Isso é interessante. Uma pesquisa muito interessante que eu vi, que foi feita só com observação,
E aí, uma observação, um estudo bastante interessante é o estudo etnográfico, que é muito próprio dos antropólogos. Então, o antropólogo, por exemplo, ele vai para uma tribo indígena, né? E ele vive com aquela tribo. E ali ele está, ao viver aquela realidade, ele está observando, ele está fazendo anotações no caderno de campo dele, mas não necessariamente ele está fazendo pergunta. Ele está vivendo, mas é uma observação muito prolongada. Tem um estudo desse etnográfico que foi feito em lan houses, em periferias, em bairros pobres, eu não me lembro de que cidade, e o pesquisador ia todos os dias para aquela lan house durante meses, para entender por que os jovens vão para a lan house. Mas isso faz tempo, né? As lan house estão até mais, ainda estão em uso, mas, enfim, quando estavam no ápice, assim. Quem são? Por que frequentam? Vão lá porque vão estudar? Quanto tempo ficam? Se desenvolve ali uma rede de amigos, né? Uma rede social nova naquele lugar, porque muitas lan houses foram criadas como políticas públicas de acesso ao mundo digital, né, em algumas cidades. Então, como política pública, essa observação nesses lugares onde essa política está acontecendo, isso é interessante. Um outro exemplo interessante também, uma pesquisa que se chama pesquisa-criação, muito usada no Canadá. A pesquisa-criação, ela é quando você cria um produto. Imaginem que a gente crie o aplicativo para os cegos usarem no supermercado. Você criou. Você precisa testar isso. Mas não é nem só para você testar a usabilidade desse aplicativo, desse programa. Você quer entender se as pessoas interagem. Qual outro uso o cego faz disso? Qual é a importância que ele dá para isso? Então, você tem uma série de possibilidades de avaliação de projetos, de produtos que você cria por meio da pesquisa-criação. E os usos estatísticos, que, claro, é você analisar dados seus ou já que você coleta ou dados secundários, que é bastante usado tanto no diagnóstico quanto na coleta de resultados. No meio do caminho, analisar o processo de uma política pública, analisar qual é a melhor formatação para ela. Aí a gente vai usar basicamente esses três do meio aqui. A análise documental no momento de formar a política. No processo, a gente pode usar muita observação e a opinião e os relatos a gente pode usar também quando a gente está formatando, né? O que exatamente aquele público quer, o que ele deseja, o que faz falta na vida dele, para você formatar um projeto mais focado no beneficiário final, né? A Aline está perguntando aqui, se eu for iniciar uma pesquisa local, quantas pessoas médias da região é necessário consultar para ter uma informação? Aline, essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, porque ela não existe uma resposta única para ela e nem, talvez, a resposta certa. Existem pesquisas que precisam ter relevância estatística. Então, para algumas políticas, você precisa, é uma política geralmente mais abrangente, você precisa ter um retrato daquela população o mais fiel possível. Então, você vai definir a sua amostra, quais são as pessoas para quem você vai aplicar aquela pesquisa. E a definição dessa amostra, ela não pode ser apenas em termos de quantidade. Precisa ser para o equivalente a 2% da população. Não. Essa amostra, para ela ser capaz de dela ser
coerente com o perfil populacional, você tem que ter... qual é o perfil da sua população? 50% homens, 50% mulheres? Então, você tem que ter 50% de homens entrevistados e 50% de mulheres entrevistadas. Você precisa ter a mesma representatividade de idade, mesma representatividade de raça, de classe social, de formação, mas esse rigor para você definir para quem você vai aplicar uma pesquisa depende do que você quer obter com essa pesquisa. Muitas vezes você não quer obter um dado que seja estatisticamente relevante. O que importa para você é a profundidade de algumas respostas. Então, você pode, de repente, fazer 20 entrevistas super profundas com 20 idosos que frequentam as unidades básicas de saúde da minha cidade. Então, talvez o que eu vou obter dessas respostas é algo tão profundo, tão relevante para eu moldar a minha política, que talvez eu não precise realmente aplicar uma pesquisa estatisticamente relevante, né? Então, todos os manuais de pesquisa vão dizer que o melhor modelo de pesquisa que a gente tem é quando a gente faz um equilíbrio de método quantitativo e método qualitativo. Então, você ter alguma possibilidade, alguma amostra definida com relevância estatística, isso é caro, muito caro, e você, a partir desse recorte estatístico, você aprofundar em algumas questões por meio de entrevista, por exemplo. A Cristina faz... Oi, Cata, pode falar? Não, eu só ia comentar que isso também está diretamente associado ao teu objetivo quando você está fazendo sua pesquisa. O que você vai medir? Você quer saber quantas pessoas acessaram ou você quer saber qual que é a qualidade desse acesso? Quais são os softwares que a pessoa tem disponíveis, os hardwares, se ela tem traquejo, se ela tem letramento com aquilo. Porque, às vezes, se você consegue uma amostra representativa de 10 pessoas e faz uma pesquisa qualitativa, faz mais sentido do que você fazer uma pesquisa quantitativa com 200, 300, 1000. Exatamente, é isso aí. A Cristina faz um adendo aqui. Olha a questão da gravidez na adolescência pelo lado masculino. Que interessante, Cristina. Como trazer para o centro o espermatozoide, não o óvulo, sendo bem clara. Muito interessante, Cristina. A Aline está falando aqui que não é necessariamente uma questão estatística, o que ela quer saber, das pessoas da região de alfabetização digital. Então, se você quiser, voltando aqui ao que a Catarina respondeu, se você quiser ter um retrato de um bairro, um bairro onde você desenvolve, sei lá, um projeto social, um bairro pobre, você quer saber estatisticamente quantas pessoas utilizam computadores diariamente. Quantas pessoas têm computador em casa? Quantas pessoas acessam a internet diariamente por computador, por celular? Quantas pessoas só acessam a internet no trabalho? Quantas pessoas afirmam que não sabem usar a internet? Se você quiser um retrato rigoroso dessa população, você pode definir uma amostra representatística e aplicar essa pesquisa. Mas, se você tiver de repente, você estiver trabalhando num projeto de letramento digital com idosos, e você quiser entender quais são as dificuldades que os idosos mais sentem em relação a computadores, esse mundo, né? Então, pode fazer muito mais sentido para você fazer entrevistas em profundidade com alguns idosos. E aí você pode definir uma amostra que a gente chama
de uma amostra por conveniência. Então, você vai entrevistar os idosos que diariamente se reúnem num centro cultural do bairro. Tem lá um projeto. Então, você vai lá e faz uma entrevista e conversa com esses idosos, individualmente ou em grupos grupos focais, a Cátia está colocando aqui. Então, faz mais simples, porque eles vão relatar para você. Não, e você não vai poder usar as respostas deles para generalizar a experiência de todos os idosos do bairro, mas você vai entender profundamente o que é aquela experiência de um idoso. Não é um idoso típico, hein? Porque isso demandaria que você fizesse um retrato estatístico do que é um idoso típico daquele bairro. Mas qual é a experiência dele? Qual é a experiência do outro? E, de repente, você, a partir desses relatos, você poder construir um projeto que se adeque a diferentes experiências e, a partir do momento em que você lança esse projeto, você cria instrumentos para acompanhar o desempenho daquilo. Então, ao final, aqueles idosos, como é que eles chegaram? Como é que eles se sentem ao final desse processo? Porque nesse caso, é um caso muito mais do bem viver, né, desses idosos, de como eles estão inseridos nesse universo. Não é necessariamente uma questão de você ter que obrigatoriamente atender 100% daquela população, e aí você precisa ter um retrato estatístico deles. Então, a gente não tem um número específico, mas assim, eu por exemplo, para vocês terem uma ideia, o meu mestrado, eu apliquei várias metodologias, mas a metodologia de entrevistas que eu fiz histórias de vida de pessoas, eu fiz com 3 mulheres. Mas eu escolhi alguns critérios, e era uma coisa, mas 3 é muito pouco, mas eu estive com elas inúmeras vezes, para conseguir fazer a história de vida. Eu assisti um programa de televisão junto com elas, não foi a minha única metodologia, eu complementei a minha metodologia com outras, eu queria saber exatamente da relação delas com emprego e renda, mas depende muito de qual retrato que você quer extrair da sua análise. Bem, pessoal, deixa eu sair agora daqui, já são 9 horas, eu acho que a gente... eu deixei para vocês aqui alguns documentos, né? Como você, então, apresentar um relatório da sua análise. Você pode fazer relatório síntese com dados gerais, você pode fazer um trabalho, principalmente na fase diagnóstica, ou quando você está pensando a melhor política, você faz um estudo bibliográfico, talvez uma coisa mais acadêmica, em que você vai analisar quais políticas semelhantes foram implantadas em outros lugares, você vai fazer estudos de casos e vai produzir um relatório que avalie esses outros casos. Meta-avaliações, você vai fazer um conjunto de compilados e analisar uma série de dados dessa política mais ampla e não só do seu programa. E você vai fazer relatórios específicos de algumas pesquisas. Então, se aplicou entrevistas, você vai fazer um relatório específico dessa entrevista. Ou você vai, a partir do momento que você aplicou a sua análise da política pública, você identificou que você precisa fazer um aprimoramento dessa análise, coletar outros dados complementares. Então, você vai relatar isso também. Não existe muito um modelo de relatório que me indique assim, quantas páginas tem que ser em tópicos, tem que ser em texto, etc. Não necessariamente. E eu acho que a gente vai ter que fechar por aqui, porque são 9h05. E eu deixei para vocês também alguns slides sobre uns sistemas de monitoração que são usados de uma maneira mais permanente em políticas públicas. Ele é super autoexplicativo, acho que vocês conseguem consultar ali. E eu recomendo que vocês pensem tanto na criação de uma política, como é que, olha, eu tenho um projeto social, que tipo de indicador eu quero? Como é que eu vou obter esse indicador para medir o resultado?
E aí é um trabalho muito autodidata de como vocês vão analisar esse material. Recomendo muito, quem quiser se aprofundar, entrar naquela relação de livros que eu construí ali, deixei para vocês, todos em português, acho que tem só uma bibliografia em inglês. E é isso, pessoal. Agradeço demais vocês estarem aqui numa sexta-feira. Perguntas, comentários adicionais? Jéssica, você sobreviveu à sua sexta? Acho que ela ainda não, ó. Acho que ela ainda está pensando se ela sobre. Ela está sem palavras. Tá sem palavras. Ô, Patrícia, vão ter outros cursos? Você vai. Esse é um conteúdo que você vai atualizar? Como vai ser? Por exemplo, agora tem esse desafio aí do coronavírus, né? E isso é uma política pública aí que eu acho que vai ser para o resto da vida, né? Por exemplo, essa questão de como você administra isso, leva os recursos para grande parte da população, de como você gerencia isso, né? Os governos municipais, estadual e federal, não sei, mas não assim pelo coronavírus, mas sempre estão surgindo desafios, né? Então, Maristela, não tem nenhum curso previsto agora, assim, neste momento. Eu estou combinando continuar na trilogia, que é entrar no segundo curso, a gente ainda vai ver se a gente consegue confirmar. Eu sei que a agenda do IDP está super cheia de cursos livres, a gente fazer um curso sobre advocacy. Então, assim, olha... Isso é maravilhoso. E aí, esse seria o próximo, que é o tema que eu amo, de paixão, né? E o terceiro como é que você já tem uma política pública, mas agora você precisa criar sistemas de comunicação que apliquem a política, porque entra muito nesse caso de coronavírus. Sim, com certeza. Ninguém aguenta mais. Vocês lembram quando a gente chegou num ponto que a gente não aguentava mais ver ninguém explicando como é que tinha que lavar a mão? Até isso tem que ter. Em que momento a comunicação chega naquele estágio que dali, cara, ela vira inócua. A repetição funciona no momento, mas depois não mais. Então, e verdade. Aí, como é que você vai? Né? Quem quiser se aprofundar, teve alguém que me mandou até um e-mail, acho que foi a Isabela, não me lembro. O próprio IDP tem um MBA em políticas públicas, que eu acho que é bem legal. E é isso. Meu e-mail eu vou até repetir aqui para vocês. Essa turma foi maravilhosa, super Então, essa de advocacy, você ainda não sabe quando vai ser. Não sei ainda, mas espero que em breve. Esse tema é bem legal. A terceira parte? A terceira é uma disciplina específica, comunicação para a mudança social. Então, por exemplo, você tem uma campanha em que você precisa criar a comunicação para essa campanha. Que legal! Então, isso é muito legal. E é incrível como os africanos são bons nisso. É impressionante. A gente tem tanto... mesmo? Então... Para comunicação de campanhas sociais? Campanhas, principalmente de saúde. Olha só. Gente, então, olha, eu preciso me despedir de vocês para o Henri poder cestar, coitado. Um beijo. Pena. Foi uma delícia estar com vocês. Muito obrigada, viu? Obrigada, Patrícia. Vamos te ver de novo. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.